Sejam bem-vindos ao episódio 4 do nosso Diário da Reforma. Eu sei que demorei um pouquinho para liberar, mas calma, porque eu vou liberar para vocês esse episódio 4. Eu já estou gravando os takes do episódio 5, então assim, demorei, mas trouxe muitas atualizações importantes, tá? Então vocês vão ver aí que as paredes do meu quarto foram pintadas de um tom lindíssimo, que era o meu sonho. A porta também aqui, né, da entrada foi pintada e tivemos algumas outras pequenas atualizações. Então não se esqueçam de deixar o like, de comentar o que vocês estão achando e acompanhem o que aconteceu nos últimos dias. Começando esse Diário da Reforma com uma das atualizações mais aguardadas por mim e acredito que por vocês também. Agora já são umas 3 horas da tarde, o pintor tá no horário de almoço dele e aí eu parei aqui pra mostrar pra vocês. Hoje é sábado, tá tendo jogo, eu acho, o pessoal tá muito empolgado, então se vocês ouvirem gritos, fogos, relevem, tá? Então vamos lá. No episódio anterior vocês viram que essa parede faltava finalizar aquela parte, então ele preencheu ali, e essa parte. Então foi isso que ele fez até o momento. Ele acabou de fazer, então vocês estão vendo que não tá seco, né? Tá bem molhado ainda, mas agora todas as paredes estão preenchidas com a primeira demão de massa corrida. Aqui ele quis fazer um teste porque ele achava que só com essa primeira demão daria certo fazer a pintura sem que marcasse os azulejos. Eu disse que eu achava que não. E aí a gente resolveu fazer esse teste. Então ele pintou aqui só uma parte, né, com a tinta rosé, né, o rosa queimado que eu falei pra vocês, mas ela ainda tá molhada, tá vendo? Ainda não secou muito bem. E eu já tô vendo, né, já dá pra perceber que não vai cobrir. Então quando ele voltar, ele falou que ia dar uma olhada e que se eu quisesse ele passaria mesmo uma segunda demão. Então é isso que vai acontecer. Ele já usou o resto que tinha da massa corrida, esse daqui é o que ainda tá fechado. Então ainda tem, ó, uma massa corrida inteira, que é o que ele vai usar para passar a segunda demão, tá? Então, quando ele voltar, essa será a atualização. Ele vai passar a segunda demão aqui para ficar tudo mais preenchido, igual eu fiz nessas paredes. Eu não sei se eu vou pedir para ele lixar aqui, eu tinha comentado com vocês no episódio anterior que eu pediria para ele lixar, né? Mas eu vou deixar para fazer isso por último. Se ele conseguir fazer tudo e der tempo, aí eu peço. Caso contrário, eu mesmo me viro depois, porque vai vir placa, né, adesiva por cima. Então também não teria nem importância não lixar, mas eu prefiro lixar porque é o certo. Mas enfim, por enquanto a única atualização que nós tivemos foi essa. Aí quando ele voltar eu gravo melhor pra vocês, tá uma baguncinha por aqui, mas é aquela baguncinha normal, né? E aí, além daqui da parede, ele vai também pintar o teto do banheiro. Vou pedir pra ele pintar também mais uma demão, né, desses 2 tetos que ficou faltando. E aqui nós estamos assim. A porta ele também vai pintar hoje, inclusive quando ele voltar eu acho que vai ser a primeira coisa que ele vai fazer. Já vai dar a primeira demão na porta. E por enquanto não temos nenhuma outra atualização aqui. Meu padrasto só vai vir para finalizar essa parte depois que eu tiver colocado o restante do papel de parede. Que isso é uma atualização, verdade, eu não tinha mostrado para vocês, né? Eu comprei um rolo só do papel de parede que eu queria para ver se ele ia vir na cor que eu quero, para ver se era isso mesmo. E aí eu já aproveitei para aplicar, então olha só. Claro que como eu só comprei um rolo, não deu pra aplicar tudo, né? Mas o que eu comprei deu pra fazer aqui, ó. A mesinha da bagunça está aqui, mas já dá pra ver bem, né? Olha, nossa, legal, na câmera dá pra ver certinho. Papel de parede, lindíssimo. Também é um tom rosé, que eu falei pra vocês, né? E ele é nesse estilo provençal, então isso são arabescos. Bonito, né? Então, eu vou comprar depois o resto, porque eu tenho que preencher essa parte aqui e essa parede. O pintor já foi embora, está de noite e eu vou mostrar para vocês as atualizações até agora, tá? Ele vai voltar amanhã para dar continuidade. Então, por enquanto, a porta ficou assim, ele já passou a primeira demão, aí amanhã ele vai passar a segunda. Ele passou tanto na parte de dentro quanto na parte de fora. O batente aqui, ele também vai passar, eu acho que eu cheguei a comentar com vocês no episódio anterior. Eu não sei se eu mostrei, mas eu tapei aqui com massa corrida.
né? Porque aqui era como se fosse uma porta, né? Tinha uma porta, na verdade. Então eu tapei o negócio da porta aqui desse lado e esses negocinhos que ficaram aqui, o pintor falou que ele vai tirar pra mim. Então amanhã ele vai tirar isso aqui. Tem o daqui de cima também, ó. Ele vai tirar e vai passar a mesma tinta da porta, que é uma tinta esmalte, né, específica para madeira, ele vai passar aqui. E agora eu dei uma pequena organizada, né? Varri, coloquei as coisas pro lado de cá para deixar aqui mais livre, já que vai ter que mexer nessa parte, né? Ó, tudo escuro já. Então ficamos assim. A gente já passou, eu ajudei ele, né? Eu não gravei pra vocês, porque eu não quero que o vídeo fique muito longo, eu quero mostrar mais os resultados mesmo. Então, ele passou primeiro em tudo, a segunda demão, depois eu fui só passando mais um pouco nos acabamentos, fazendo os acabamentos, né? Fui passando mais um pouco onde precisava. E essa parte toda aqui de cima, não sei se vocês se lembram, mas estava muito sujo. Tava com mofo, tava com sujeira mesmo, enfim. E aí eu passei nessa parte inteira. Então, ó, aqui dá até pra ver, porque eu passei tem pouco tempo nessas partes de cima, então ainda não secaram. Então dá pra ver, ó, que é como se fossem manchinhas. Então eu passei ali, passei aqui um pouco em cima da porta, ó, passei ali tudo. Ó, passei em tudo. Então tá muito diferente. Parece que é tinta, né? Parece que foi pintado de branco, mas não, é só massa corrida. Aqui, principalmente, tava muito sujo. Então agora tá bem melhor. E aí, ó, como ficou aqui. Tá secando ainda, né? Mas já dá pra ver que deu pra cobrir. Ainda tá aparecendo bem pouquinho, mas eu acredito que na hora que for lixar e pintar, né, que vai colocar, vai fazer o que? Acho que umas 2 camadas de tinta rosé, aí acredito que esconda. E aí o que eu estava pensando pra cá? Eu vou pintar toda a parede de rosé, desde a parte dos azulejos até ali em cima, mas nessa parte aqui, ó, que é onde tinha esse azulejo preto, que ele também vai tirar isso aqui pra mim, nessa parte não tem como nivelar. A gente tentou, encheu de massa corrida, mas não dá pra ficar niveladinho bonito. Então eu tava pensando em colocar um roda meio, né, tipo um boiserri, nessa partezinha aqui de cima. E aí eu pensei, bom, na parte de cima aqui, então eu poderia colocar um papel de parede florido, né? Então nessa parte daqui, onde estavam os azulejos, eu deixo tudo rosé. E na parte de cima eu coloco um papel de parede florido. Ou então eu compro aqueles papéis de parede que são só as flores em adesivo e coloco por cima da tinta rosé. Tô pensando sobre isso, ainda não sei exatamente o que eu vou fazer. Mas de qualquer forma eu vou falar para ele pintar a parede inteira de rosé. Depois, se eu for colocar papel de parede, eu coloco por cima da tinta, não tem problema. Banheiro ainda não mexemos, mas ele vai pintar o teto ainda. Os tetos daqui ele também vai pintar amanhã. Então é isso que ficou faltando. E se der tempo, vou pedir para ele lixar essas paredes. Estamos assim por enquanto. Aqui eu não sei se eu cheguei a mostrar para vocês, mas eu dei uma arrumada, né? Eu passei um pouco de tinta branca, bem pouquinho, e depois passei de novo a tinta palha, porque estava muito manchado. Dava pra ver a mancha grandona assim, quadrada. Agora deu uma melhorada. Ainda dá pra ver que nessa parte aqui, assim, tá um pouco mais escura do que o resto da parede, mas ó, não fica tão nítido quanto estava antes. E é isso. Amanhã eu mostro mais pra vocês. E novas atualizações. Hoje é o dia seguinte do dia que o pintor voltou aqui para finalizar
E assim está a parede. Eu acabei de vir aqui, abrir bem as janelas, né, para poder secar. Dá para perceber que algumas partes secaram, outras não. Ele passou apenas uma demão e eu já tô deixando ali as coisas preparadas porque eu vou passar mais uma. Eu acho que o pintor não vem mais, né? Eu falei para ele que não precisava passar outra demão, que eu ia esperar secar e se eu tivesse, né? Se eu visse que teria necessidade de passar mais uma, eu mesma passaria. Então é isso. Os detalhes que faltam agora fica por minha conta. Então vamos lá. O teto, ele deu a segunda demão que precisava, deu uma super melhorada, ó. Então agora tá bem melhor, não tem mais aquelas manchas de sujeira. Essa parte aqui, ele não pintou, eu pedi pra ele não mexer mesmo, ó, porque eu vou colocar papel de parede, tá? Então não teria necessidade de gastar tinta branca aqui. Mas o teto tá certinho, pintadinho. Ó, essa parte aqui também desse batente. Então, o teto foi pintado. O teto do banheiro também. Então, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu falei que eu ia pedir pra ele tirar essa porta, né? Acabou que eu vou deixar essa porta por mais um tempinho. Vou deixar pra tirar em um outro momento. Até porque ainda eu preciso fazer ainda outras coisas antes de ir pro chão, né? Antes de ir pro piso. Então, por enquanto, não tem problema a porta ficar assim. Aqui tá tudo sujo, como sempre. A gente não teve nenhum tipo de modificação no banheiro, a não ser pela instalação do lustre, que vocês já tinham visto, né? Que não tá dando pra ver direito por conta da luz. E aqui o teto. Essa parte do teto ficou meio assim, né? Meio feinha ainda, porque aqui foi um lugar que tinha saído uma parte do teto, ele passou argamassa, massa corrida, mas ainda assim o teto não ficou tão lisinho, né, tão bonitinho. Deixa eu apagar a luz pra ver se fica melhor. Enfim, o teto está pintado. Então até agora o banheiro, a única coisa que mexeu foi isso, o teto, e instalou o lustre. Eu vou lavar esse banheiro, né, pra eu poder mexer nele, né, colocar as placas da parede. A porta, ó, ficou assim, ela ainda está secando também, e eu também vou precisar passar mais uma demão, que vocês percebem que se chegar mais perto, ó, dá pra ver que ainda tem alguns pontos mais escuros, porque essa porta era muito marrom, né? Obviamente aqui na parte de cima. A parte de fora dela ficou um pouco melhor. Então a parte de fora eu não vou mexer. A parte de fora eu vou deixar assim mesmo. Tá bem melhor, ainda tá brilhando bastante, porque a tinta ela é brilhante, né? Não é tinta fosca, mas também porque ainda não secou. Ó, então a parte de fora ficou assim e eu vou deixar assim mesmo, não vou mexer. Até porque vai ficar do lado de fora, só vai ver, as pessoas vão ver só durante alguns segundos, enquanto elas esperam eu abrir a porta, né? Mas a parte de dentro não, a parte de dentro tem que ficar bem bonitinha, então vai ter que passar mais uma demão de tinta aqui. Deixei a janela também super aberta. Outra coisa, aquele prego ali em cima, né, que eu não tinha conseguido tirar e eu pintei por cima, me agoniou, mesmo ele pintado me agoniou. E aí eu decidi tentar tirar, não consegui, aí saiu um pouco da tinta e ele tá aparecendo, né? Mas eu vou pedir pro meu pai hoje, que ele tá de folga, pedir pro meu pai vir aqui e tentar tirar pra mim. Se não der certo, eu vou ter que passar a tinta por cima dele de novo, né, pra tentar ficar melhor. Passando aqui só pra mostrar pra vocês, né, que eu tinha deixado gravando e depois não sei o que aconteceu, mas eu vi que gravou só 20 segundos. Mas enfim, eu passei a segunda demão nessa parede inteira, tá vendo? E aí eu decidi passar só nela porque, apesar de eu não estar colocando força no pincel, eu percebi que conforme eu passava em alguns pontos ia saindo a tinta e aparecia pontinhos brancos da massa corrida, né, que tá embaixo. Então, acabei ficando meio receosa e aí decidi passar só nessa parede. Nessa daqui eu só passei em alguns pontos específicos e nessa daqui eu também só passei em alguns pontos específicos. Não passei a segunda demão em tudo. Amanhã eu vou voltar quando já estiver seco, vejo certinho. E aí, se precisar passar uma segunda demão nas outras duas paredes que eu não passei, eu passo. E uma outra atualização, aquele prego que estava me deixando
desestruturada. Meu pai veio aqui ontem, tirou pra mim, foi um sacrifício, ele quase caiu da cadeira, mas deu certo. Ó, tá manchadinho assim porque eu acabei de pintar, então assim que ele tirou o prego, acabou, né, foi muito difícil, então acabou fazendo um buraco um pouco maior. Eu passei uma sacorrida, dei uma lixada e acabei de passar tinta. Eu tinha deixado a janela aberta, eu só fechei pra gravar pra vocês, mas aí eu vou deixar a janela aberta hoje, porque hoje não tá tão frio, tá um dia mais quentinho e eu acredito que seque mais rápido. Então, é isso. O vídeo para vocês aqui com esse cenário da minha porta pintadinha. Vocês viram aí, né, tudo que aconteceu. Eu já estou gravando as próximas etapas, mas isso vocês vão ver no próximo episódio. Ele não vai demorar muito a sair, tá? Prometo. Eu já tô quase finalizando, faltam mais algumas coisinhas por aqui. E eu espero que vocês estejam gostando dessa série, tá? Não se esqueçam de comentar o que vocês acham, deem dicas aí, né, de algumas decorações, porque daqui a pouco chega a parte dos móveis, da decoração. Então deixem as dicas de vocês, o que vocês acham que vai combinar por aqui. E, claro, deixem um like, se ainda não for inscrito, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo episódio.